Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 16 de junho, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, Bom Ministro de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja fazer de nós bons ministros, ou seja, Ele quer trabalhar no nosso caráter, Ele quer transformar a nossa vida. Para isso, Ele está nos dando o Espírito. Ó Senhor Jesus, é através do exercício do Espírito, um exercício contínuo, Senhor Jesus, que nós vamos ter uma vida espiritual saudável. Não é por conhecimento, não é por obra, não é por lei, ó Senhor Jesus, mas é pela fé, exercitando o Espírito. A fé, Senhor Jesus, que é todo o conteúdo de Deus, é a verdade, a realidade de Deus vai sendo constituída dentro de nós e vai nos transformando de fato em filhos de Deus, através da fé. Um dia nós cremos no Senhor e recebemos o Santo Espírito da promessa. E agora, nós que não éramos povo de Deus, agora nós somos o povo de Deus. Ó Senhor Jesus, isso precisa ficar bem claro para nós, né? As pessoas acham que a salvação se perde porque confundem com galardão. Não, eu tenho que trabalhar a minha salvação e um dia eu vou ser salvo. Não, a gente é salvo pela vida de Deus, porque nós já recebemos essa vida, já recebemos essa promessa, ó Senhor Jesus, que é o Espírito. Mas depois a gente precisa desenvolver essa salvação, Senhor Jesus, para poder receber o galardão. Que o Senhor realmente nos encoraje a perceber a importância do exercício do Espírito e que a gente possa perceber que para se manter saudável, a gente precisa estar exercitando o Espírito a todo o tempo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, a parte B. Ó Senhor Jesus. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 14, ó Senhor Jesus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, ó Senhor Jesus. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ó Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, que está em Cristo Jesus, ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a parte B, ó Senhor Jesus. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser, ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o exercício do Espírito para manifestar a piedade, ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo exortou seu jovem cooperador Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade é um viver que expressa Deus. Quando vivemos pela vida de Deus, nós a expressamos em nosso dia a dia. E quando essa vida é expressa em nosso viver, isso é piedade. Ó Senhor Jesus, não é possível que outros exercitem o Espírito por nós. Exercitar-se na piedade é exercitar o Espírito, e isso é pessoal. Cada um de nós deve fazê-lo. Quando invocamos o nome do Senhor, estamos no Espírito, mas estar no Espírito apenas de vez em quando não faz de nós alguém exercitado. Precisamos exercitá-lo a todo tempo. Podemos fazer uma comparação com o exercício físico. Considere uma pessoa que deseja ser forte fisicamente. Ela vai todos os dias à academia e treina muito para ter um corpo saudável. Mas e nosso espírito, como está? Precisamos exercitá-lo em todo o tempo, se queremos ter um espírito forte, bem sadio, cheio de vida, para jorrar vida aos outros. Ó Senhor Jesus. Em todas as áreas da vida humana, o exercício traz proveito, mas a piedade
isto é, tornar-se a expressão de Deus na carne, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Ó Senhor Jesus! Paulo fala aqui da promessa da vida. Leamos outro trecho em que ela é mencionada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Talvez alguns pensem, que é a promessa da vida? Vejamos o seguinte trecho: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido da vida. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. Aleluia! Já foi concretizada a promessa da vida que agora é. Essa vida não é para o futuro, mas podemos desfrutá-la agora. Ó Senhor Jesus! Estamos aqui para combater em favor da fé, conforme lemos. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Há muitos embates contra a fé, e estamos aqui para defendê-la e tomar posse da vida eterna. Na expressão toma posse, o verbo está no presente, o que indica que temos de fazê-lo agora e não deixar para depois. Fomos chamados para tomar posse da vida eterna e fizemos a boa confissão disso perante muitas testemunhas. Muitos cristãos esperam para tomar posse dessa vida no futuro, mas não façamos isso. Temos de tomar posse dessa vida agora, pois já está disponível para nós. É só tomá-la. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Que é exercitar-se na piedade? Ó Senhor Jesus! É viver pela vida de Deus, né? É expressar essa vida de Deus no nosso viver. Ó Senhor Jesus! Tudo começa pelo exercício do Espírito. A gente tem várias ferramentas, né, para a gente exercitar o Espírito. Primeiro é invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia afirma que ninguém pode dizer Senhor Jesus ou Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, né? Na pregação do Evangelho você percebe isso muito bem. Às vezes você vai e fala para a pessoa, ela trava, ela não consegue. O Espírito não deixa, Senhor Jesus, que ela diga que Jesus é o Senhor, porque para ela dizer, ela tem que crer, Senhor Jesus. Tem alguns que não creem, Senhor Jesus, não querem crer, não querem mudar a sua vida, Senhor Jesus. Mas alguns, né, acham que não creem, e aí você liberta elas, você libera elas através do invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Então a gente começa invocando, né, chamando o Senhor para dentro de nós. Quando você chama uma pessoa pelo nome, né, ela atende. Ó Senhor Jesus. E assim que o Senhor faz, Ele vem para nós, né, e aí a gente precisa expressar o Senhor, né, como expressar, né, a vida de Deus, Senhor Jesus, através do amor. Não é só você ser uma boa pessoa, né, tratar as pessoas bem. Muitas pessoas acham que isso é amor. Ah, aquela pessoa é tão amorosa, Senhor Jesus, mas às vezes é só uma casca. O interior dela não tem nada daquilo ali. Ela está fazendo aquilo ali como bajulação. Por isso que o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa aprender a ser sincero, ter uma consciência boa, uma fé sem fingimento, para que de fato a gente expresse Deus, né? A expressão máxima da vida de Deus em nós é o amor, mas não é o amor humano. Ó Senhor Jesus, é o amor divino em nós, o amor que paga o preço. Ó Senhor Jesus, e é isso que o Senhor quer. Exercitar a piedade é procurar em todo momento a vontade de Deus, é perceber que você não pode ter um pensamento próprio, uma vontade própria. Você vai escolher a vontade de Deus, mas você vai sempre olhar, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor Jesus, você não vai fazer algo para ser agradável a alguém, não, você vai fazer sempre algo para ser agradável ao Senhor. E aí é que está o segredo, a gente sempre buscar a vontade de Deus em tudo. Você pode ir para a esquerda ou para a direita, Senhor Jesus, a escolha é sua, mas você precisa aprender, Senhor, qual é o teu caminho, da esquerda ou da direita? Se o Senhor falar é o da direita, você precisa escolher a vontade de Deus. Olha, se para a esquerda não é a vontade de Deus e a direita é a vontade de Deus, eu é que tenho que escolher, mas agora eu já sei, porque eu exercitei o Espírito, tive comunhão com Deus, então eu vou seguir aonde? O caminho de Deus. Mas se você não quiser seguir, Senhor Jesus, né? Aí é escolha sua, mas a gente precisa aprender a exercitar o Espírito, confiar no Espírito, Senhor Jesus, e segui-lo, mesmo que não pareça, né, de repente agradável a nós, um bom caminho, mas a gente tem que simplesmente perceber, olha, Senhor, é o teu caminho? Amém, eu vou por ele.
Senhor Jesus. É isso que Deus espera de nós, o exercício da piedade, né? Até a gente ter uma plena confiança no Senhor, saber que o caminho dele é o melhor. Ó Senhor Jesus, que a gente realmente exercite o Espírito, né? E possa ter comunhão com Ele e seguir, né? Aquilo que Ele está nos orientando. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: exercitar o Espírito o tempo todo. Ó Senhor Jesus, quanto mais você exercitar o Espírito, mais comunhão com Deus. Comunhão é uma via de duas mãos, não é só falar com Deus, a gente também precisa ouvi-lo. Quanto mais você estiver no Espírito, Senhor Jesus, mais perto do Senhor, né? Mais você vai agradar o Senhor, mais você vai ser transformado. Por isso que o exercício do Espírito é de extrema importância, para a gente de fato expressar Deus da maneira que Ele quer, não da nossa. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje, quando se fala de expressar Deus, né, as pessoas acham que uma vida piedosa, uma vida muito bondosa, né? Eu vou fazer doações, eu vou dar dinheiro, eu vou tratar todo mundo bem. Senhor Jesus. Mas nem todo mundo que te trata bem quer o seu bem. Senhor Jesus. Muitos te tratam bem pelo bem próprio, né? Para te agradar, para ganhar alguma coisa. Mas o Senhor não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente aprenda de fato a expressar a piedade, né? É Deus se manifestando na carne. É você tomar uma atitude e as pessoas perceberem, olha, é o Senhor. Como já dei exemplo aqui várias vezes, né? A pessoa olhar e falar, olha, essa pessoa foi mandada aqui por Deus. Não tinha como ele me falar essa palavra, né? Ele falar a respeito da minha vida sem conhecer, não tinha como. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que perceber, né? Como eu já contei a minha experiência aqui várias vezes, né? Olha, me chamaram para reunião, falaram comigo de invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, e aí eu invoquei, né? E eu vi ali que realmente tinha algo diferente, mas eu falei, poxa, mas será que é de Deus mesmo? Senhor Jesus, porque tem tanta enganação aí, tanta coisa, e eu quero conhecer o Senhor mesmo, eu não quero ficar sendo enganado, não quero tomar uma religião, Senhor Jesus, né? E aí eu fui diante de Deus, falei, Senhor, próxima reunião que eu for, eu quero ver se esses irmãos andam no Espírito ou não. Ver se realmente eles têm comunhão com Deus, se eles falam com Deus, se Deus fala com eles. Né? Eu vou fazer 3 perguntas para o Senhor e eu quero ver eles me responderem usando a Bíblia. Ó Senhor Jesus. Aí eu fui na reunião, né? Fui lá, ouvi os irmãos falando, e aí não falei nada, fiquei quieto, Senhor Jesus, e aguardando, vamos ver se eles falam com Deus mesmo. E aí os irmãos, durante o ministrar da palavra, responderam as minhas perguntas usando a palavra. Senhor Jesus. Mas eu pensei, né? Pode ser coincidência. Vou fazer de novo. Fiz mais perguntas e na outra reunião aconteceu de novo. Falei, poxa, então não é coincidência. Esses irmãos realmente têm comunhão com o Senhor e eu quero aprender esse caminho também. O caminho de invocar o nome do Senhor. E no início eu não entendia, porque eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler os livros espirituais, comecei a ler o alimento diário, né, que traz tanta revelação, tanta direção. Ó Senhor Jesus. Né? Como eu já falei que o alimento diário é para a gente ter comunhão com Deus, né? A Bíblia é para isso, para você conhecer Deus, você ir diante dele, mas não é só falar com Deus, é ouvir também, Senhor Jesus. E aí eu queria, né, que os irmãos me dessem direção, mostrassem para mim, irmão, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Eles falavam assim, não, consulta o Senhor. Eu falo, mas eu estou aqui perguntando para você, me responde logo. Ó Senhor Jesus, não, você tem que invocar o nome do Senhor, orar, e Deus vai falar contigo. Ó Senhor Jesus, amados, isso me guardou. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. E é isso que tem me guardado até hoje. É ter comunhão. Muitos irmãos desanimam diante de situações, diante de pressões. E aí perguntam, irmão, como que você consegue prosseguir? Não é porque eu sou melhor, mais bonito, isso e aquilo não. É porque eu aprendi aí diante do Senhor. Eu fico triste também, né, Senhor Jesus. Né? Às vezes, tem situações, você fica fora da presença do Senhor. Né? Todos nós somos falhos, a gente é passível de errar, de sair da presença de Deus. Senhor Jesus, mas a gente precisa também se arrepender rápido. A gente precisa se voltar logo para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Muitos pensam que fazer as coisas do Espírito, né, é como fala lá em Mateus 7, que eu estou sempre citando também, né? Senhor, em teu nome, pregamos o Evangelho, né? Expulsamos demônios, fizemos curas, sinais, milagres. Mas ali o Senhor fala, mas eu não vos conheço. O que vocês praticaram não foi a minha vontade, não foi piedade. O que vocês praticaram foi iniquidade. Ó Senhor Jesus. Né? Vocês não fizeram aquilo que eu mandei. Né? Por que me chama Senhor se não fazeis aquilo que eu vos mando?
Senhor Jesus, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor está nos direcionando. E sempre lembrando, olha, nós temos a nossa livre escolha. Tem situações em que o Senhor, Ele vai deixar você escolher. Ele vai falar, olha, você escolhe. Você pergunta, Senhor, qual é o seu caminho? Ele fala, pode escolher. Mas tem situações que Ele vai te mostrar de maneira clara. Olha, esse aqui é o meu caminho. Né? E aí a gente precisa ter clareza na Bíblia. A Bíblia fala, olha, você tem que escolher entre dois caminhos. A vida e a morte. Né? A bênção ou a maldição. Então Ele mostrou, se você seguir a vontade de Deus, você vai ter a vida e a bênção. Se você não seguir, você vai ter a morte e a maldição. E aí tem cristãos que pensam, não, Deus, eu não quero seguir aqui, eu quero fazer isso aqui que eu quero. E Deus tem que me respeitar. E Deus vai te respeitar, Senhor Jesus. Só que você vai plantar, né, uma coisa que não é muito boa. E depois você vai colher exatamente o que você plantou. Tem uma frase que fala que Deus, Ele é tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você vai colher exatamente o que você plantou. Não adianta plantar morango e querer, né, colher melancia. Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa fazer. Né? O que a gente está colhendo hoje é resultado daquilo que a gente plantou um tempo atrás. Então dá tempo de mudar, para que um pouco mais para frente a gente possa colher realmente coisas boas. Por isso está mostrando para nós, piedade é um viver que expressa Deus. Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa realmente estar exercitando o Espírito. A gente não pode só tomar uma ordem de Deus e acabou. Né? Senão a gente faz, eu gosto de usar esse exemplo de Saul, né? Que o Senhor foi lá e falou para ele, ó, mata todos os amalequitas, entra na cidade, mata todo mundo, homem, mulher, animais, tudo, não é para sobrar nada. Aí Saul foi, poupou o melhor do rebanho e ainda poupou o rei. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor chamou Samuel e falou, ó, vai lá e fala com Saul porque ele desobedeceu a minha palavra. Quando Samuel chega e fala, Saul, por que você desobedeceu a palavra de Deus? Saul fala, não, eu obedeci, eu fiz tudo exatamente como Deus mandou. Ó Senhor Jesus, porque estava no conceito dele. Ele queria o melhor. Senhor Jesus, ele queria dar o melhor para Deus. E não é por aí. A gente precisa dar aquilo exatamente que Deus quer. Talvez Deus te mostrou uma coisa e você consegue fazer algo muito melhor. Não, Senhor, o Senhor me deu isso daqui, mas eu consigo fazer algo melhor, mais bonito. O Senhor não quer melhor nem mais bonito, Ele quer daquele jeito. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa aprender. Expressar a vontade de Deus. Você pode fazer algo muito bom, agradar todo mundo, mas se não for no Espírito, não vai dar resultado. Senhor Jesus. A gente não pode ficar nos conceitos, a gente precisa realmente viver pela vida de Deus. Né? E como que a gente sabe, né? Se a gente está vivendo pela vida de Deus, expressando, como falei, tem fruto. Senhor Jesus. Talvez exteriormente tudo deu errado. Você vai ali e fala, Senhor, e agora? Deu tudo errado. Ó Senhor, mas quando você vai diante de Deus, você sente paz. Senhor Jesus. Você sente alegria. Você sente algo que realmente tem coisas que às vezes são indescritíveis. Você não sabe por que está acontecendo aquilo. Senhor Jesus. Né? E você expressa o amor de Deus. O mais importante é que as pessoas consigam ver o Senhor. Senhor Jesus. A gente tem que usar a nossa habilidade. Elas vão ver, né, um bom discurso, uma boa palavra, mas daqui a uma semana esqueceram. Mas quando você toca, né, através do Espírito, aquilo vai marcar a pessoa para o resto da vida. Tem irmãos que às vezes você deixa de ver, e aí você encontra na rua e tal, pois passado anos, a pessoa chega e fala assim, ô irmão e tal, olha, eu estou em tal lugar, assim e tal, porque olha, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, mas o Senhor me lembrou daquela palavra que você me falou. Ó Senhor Jesus, e aquilo me deu força para voltar ao Senhor. Porque aquilo ali foi falado no Espírito. Ó Senhor Jesus. Então marcou a vida da pessoa. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos úteis a Ele, né? Expressar Deus é bom para nós. A gente vai se encher da vida de Deus, das características de Deus, Senhor Jesus. E também nós vamos entregar Deus para as pessoas, né? A gente vai receber e entregar exatamente o que a gente recebeu. Né? Sem desvio, sem acrescentar e sem tirar nada. É isso que Deus quer de nós, né? Por isso que ele falou para Timóteo, olha, instrui a homens que são fiéis e idôneos. Né? Aqueles que realmente querem ser fiéis, querem entregar tudo exatamente. Né? Como Deus mostrou, mas Ele mostrou para nós, olha, mas não é possível que os outros exercitem o Espírito por nós. Cada um de nós precisa exercitar pessoalmente, Senhor Jesus. E aí Ele deu o exemplo do exercício físico. Né? Ah, irmão, eu quero ficar bem fisicamente, mas vou fazer exercício uma vez por mês.
Senhor Jesus, não vai adiantar. Você precisa exercitar todos os dias. Ah, irmão, eu vou exercitar todos os dias, mas eu vou fazer uma caminhada de 5 minutos. Não, já mostrou, olha, as pessoas já mostraram que você tem que caminhar por pelo menos 40 minutos. Senão não vai surtir efeito. Ah, mas 5 minutos já está bom. Senhor Jesus, você vai ficar um tempão fazendo isso e não vai dar em nada. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está mostrando para nós. Existe a prática e existe a maneira de praticar. Então o Senhor nos dá coisas para a gente exercitar o Espírito, né? Invocar o nome do Senhor, ler e orar a palavra, orar também, né? Exercitando o Espírito, né? Cantando hinos espirituais, falar, cantar os hinos, né? Que é você pegar a letra e declarar, né? Também você pode falar, orar a palavra, você pode também pegar a palavra e repetir a palavra, Senhor Jesus, para exercitar. O que importa é você exercitar o tempo todo. Às vezes eu vejo cristão falando, irmão, o dia todo eu ligo a rádio, uma rádio cristã aqui, uma rádio evangélica, e fico o dia todo ouvindo louvor. Senhor Jesus, mas muitas vezes é só para ouvir coisas que te agradam, né? Ali a sua alma, você fica alegre, isso e aquilo. Não é isso que o Senhor está falando, o Senhor está falando de exercício do Espírito, né? É um louvor que te leva na presença de Deus, te leva a orar, te leva a ter comunhão com Ele. Por isso que mostrou, eu preciso exercitar o Espírito o tempo todo. Se eu quiser ter um Espírito forte, um Espírito sadio, cheio de vida, para levar a vida para outros. Senhor Jesus. Eu sempre falo isso, olha, quando a Bíblia começou a mostrar no final dos tempos, enganadores, falsos profetas, falsos cristos. Senhor, como não cair nesse engano? O Senhor mostrou exercitando o Espírito. Quando você exercita o Espírito te mostra, olha, tem algo errado aí, tem outra intenção por trás. Como a gente viu, né, no Alimento Diário já, Senhor Jesus, que Timóteo foi gerado nele o mesmo propósito do apóstolo. Às vezes a gente pode ter a mesma palavra, né, uma disposição e tal, mas o propósito é diferente, né? O Senhor quer uma coisa, você quer outra. Senhor Jesus, né? Por que há conflito em casa, marido e mulher? Porque tem propósito diferente, né? O marido é diferente da mulher, e o Senhor fez dessa forma para se complementarem, né? Um é mais rápido, o outro é mais devagar. Então o que é mais rápido vai aprender a ser menos rápido, o mais devagar vai aprender a ser mais rápido. Senhor Jesus, mas tem que ser o mesmo propósito. A gente tem que perceber isso. Quando está havendo um conflito, é porque o propósito é diferente. E o mostrou para nós, olha, o Evangelho está sempre, né, em embate, tem sempre alguém lutando contra o Evangelho, contra a fé. Senhor Jesus, a gente precisa combater o bom combate da fé. Nós estamos aqui para lutar do lado da fé. E para isso precisa ter clareza, tem que estar no Espírito. Por isso que ele mostrou para nós, olha, existe uma promessa da vida, que agora é e que há de ser. Muitos cristãos acham que a vida eterna ele só vai receber, né, quando morrer ou quando Jesus voltar. Senhor, é por isso que muitos confundem essa questão de salvação com galardão. Ó Senhor Jesus, a promessa da vida é o Espírito. Nós já recebemos o Espírito no momento que a gente creu, a gente já é salvo. Mas a Bíblia fala, a gente precisa desenvolver a salvação. Ah, você tem que desenvolver, então eu não sou salvo. Não, mas existem processos de salvação. Primeiro a gente é salvo no nosso espírito é despertado, né? O Espírito é o órgão adequado, Senhor Jesus, para contatar Deus. Assim como eu não posso usar o meu olho, né, para sentir o cheiro ou para sentir o sabor da comida. O olho não é adequado, ele é adequado para ver, mas para sentir o paladar, né, com a língua, né, Senhor Jesus, o olfato com o nariz, né, o tato com a mão, eu não posso usar de maneira errada. Então o Espírito é para contatar Deus, né? O nosso corpo, quando Jesus voltar, ele vai nos dar um corpo ressurreto, um corpo diferente. Mas a nossa alma, é isso que está sendo trabalhado nossa vida inteira, né? Desenvolver a salvação completa, a salvação da nossa alma, o nosso ser que tem que ser transformado. E é isso que eu estou mostrando para nós. E essa promessa da vida, ela agora é: eu já tenho a vida eterna, eu já tenho a vida imortal, a vida que ninguém pode tirar. Senhor Jesus, porque o Senhor já deu, mas não é para o futuro, é para agora. A vida eterna tem que ser desenvolvida agora. A vida eterna é a vida de Deus. Deus colocou essa vida em nós eternamente. Ó Senhor Jesus. E aí eu preciso exercitar a fé usando a vida eterna. Por que hoje tantos cristãos têm tanta dificuldade? Porque ele quer usar a letra e acha que a letra vai resolver alguma coisa, repetir, né? Por isso que
Paulo falou para os Gálatas: vocês são insensatos, vocês começaram no Espírito, agora vocês vão se voltar para a carne. Vocês começaram ouvindo e obedecendo o Espírito, e agora vocês acham que usando a sua inteligência, usando muito falar, usando um monte de coisa, isso vai trazer aperfeiçoamento para vocês? Não vai. E hoje, infelizmente, é isso que os cristãos estão fazendo. Estão usando a letra, discussão, debates, entendimento, mas sem o Espírito. Paulo fala que os judeus, eles são zelosos pela lei, mas sem entendimento. Eles de fato estão olhando a lei, mas não estão praticando ela. Porque a lei se resume ao amor. O amor não é um amor humano, é o amor como expressão de Deus. É isso que tem que mudar. A gente tem que tomar posse dessa vida agora. É essa vida que vai nos levar adiante. Graças ao Senhor que já nos deu essa vida agora. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.